as 3 exposições e enfoques diferentes, mas que se complementam para garantir uma qualidade de vida e a nossa saúde, né, que é um bem maior. Sem saúde, realmente, nós somos fadados a uma vida medíocre, com muitas dificuldades, né, de sofrimento. Muito bem. Então, agora, nós passaríamos a algumas perguntas. Eu gostaria de começar com o professor Teobaldo. Existem perguntas bem diversas, eu vou tentar resumir. Doutor, aqui a questão é o excesso do volume, principalmente no campo laboral, para os trabalhadores. Nós temos perguntas que comentam sobre o zumbido, que leva muitos trabalhadores, inclusive, a suicídio. Ou, por exemplo, pessoas que moram, não são trabalhadores, mas moram próximos a parques industriais ou a esses parques eólicos que estão surgindo agora como alternativa de energia, mas que muitas vezes você instala um parque, algo assim, você não sabe o impacto que isso vai levar à saúde das pessoas que moram, né? Então, é aquela coisa da sustentabilidade. Você tem que, sim, dar espaço à tecnologia, pensar em alternativas, mas você tem que pensar também na saúde das pessoas que estão próximas. Então, se o senhor puder comentar alguma coisa, eu agradeço bastante. Essa pergunta é importantíssima, Conceição, porque o foco do ruído geralmente é na questão do trabalhador, né? A pessoa que trabalha exposta a ruído, mas nós temos esse grande problema de saúde pública que é o ruído ambiental, é o ruído das ruas, é o ruído dos carros, né? Que afeta toda uma coletividade. Então, existem vários estudos que mostram um impacto enorme nas populações que moram próximas de aeroportos, que moram próximas de grandes metalúrgicas, siderúrgicas, porque o ruído ele não se resume ao interior daquele empreendimento, daquela instituição. Ele é um ruído que expande os limites daquele local. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num parque eólico, que geralmente é um parque aberto, então esse ruído, de certa forma, ele se dissipa, mas aquela população que está próxima do parque eólico, ele pode estar suscetível a diversas alterações da saúde, né? E aí toda essa gama de alterações que eu mencionei, que o professor Vinícius mencionou, que a doutora Messi também mencionou, tudo isso pode ser causado de forma secundária ao ruído. Então, essa população pode ter distúrbios cardiovasculares, circulatórios, endócrinos, comportamentais, questões importantes de saúde mental podem estar presentes, neurológicas, musculares, né? O ruído também pode afetar a, a contração muscular. Então, todas essas questões de saúde podem estar implicadas numa população que reside próximo de um local muito ruidoso. Tá bem, doutor, muito obrigada. Eu acho que é a gente pode pensar da mesma forma, uma pessoa que vive próximo a um bar, que não tem a devida proteção acústica, ou um vizinho barulhento, que foi um termo que surgiu ontem com o advogado Dr. Renato Rodrigues. Ele tem uma página que justamente ele fala assim, é meu vizinho barulhento, né? Então, imagine, aquela pessoa que está ali reiteradamente, com seus hábitos, como a doutora Messia falou, de uma forma bastante individualista, sem empatia, assertividade, e isso traz muitos problemas, né? Bem, doutor Vinícius, por favor, existe aqui uma colocação que eu encontrei em relação a um termo, ao conceito de saúde, né, que existe na Organização Mundial, na OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ele diz o seguinte: esse conceito de estado de completo bem-estar físico, mental e social é o conceito de saúde para a OMS, né?
E, embora o incômodo do ruído, eu falo incômodo, não falo a perturbação, a níveis elevados de decibéis, porque, como os senhores falaram, isso é bastante relativo, até pessoal, né? Mas o fato é que começam a surgir estudos sobre essa classificação internacional de doenças, o incômodo do ruído, ainda não está inserido, mas os profissionais falam, isso atenta contra o conceito de saúde. E alguns trabalhos falam que o aborrecimento pode dar origem a sintomas fisiológicos, né? Cansaço, dor de estômago, estresse. Muitas pessoas foram encontradas nesses estudos distúrbios digestivos autorreferidos, enxaqueca, transtornos mentais e até mesmo depressão. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco dentro desse mecanismo do estresse. Precisa ser. É difícil mensurar essa questão dos níveis de decibéis, essa relatividade pessoal. A gente tem que estar atento a isso, porque a gente pode ter um problema de saúde pública que ainda não foi detectado. O senhor pode me ajudar nisso, por gentileza? Ok, vamos ver o que eu consigo. Bom, esse conceito da OMS de saúde, né, o completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, isso e tem que ser assim, porque a utopia a ser alcançada, né? Veja, não basta apenas a questão da saúde física e mental, mas a questão social também, que no nosso país é sempre um problema, né? E quando a gente traz isso para a seara do ruído e do estresse, né? Eu até vou ver se eu consigo emendar com a pergunta que foi feita em relação a um animal, né? Parece que tem se os animais também ficam sujeitos ao ruído, eles também apresentam essas alterações. E aí eu até lembrei do meu cachorro. Eu tenho um Yorkshire que quando eu mostro a coleira para minha cachorra, ela se enfia debaixo porque ela não consegue, ela se incomoda muito com os motoqueiros. Então, quando os motoqueiros passam na rua, a minha cachorra fica doida, ela quer sair dali porque ela não é um ambiente agradável. Então, se eu passear com ela no domingo de manhã, ainda ela fica menos estressada, mas basta uma moto passar do lado, que é o suficiente para que ela tenha a sua reação de desespero, né? Ela já fica mais estressada. Quando a gente fala de... Vamos ver assim, os níveis para desencadear o estresse de 80 decibéis, de 70 decibéis que eu vi em alguma literatura, talvez seja um nível de ruído bem alto, mas a gente não precisa ter todo esse nível de ruído para gerar o incômodo, né, e ter as próprias situações. Então, por exemplo, o meu vizinho barulhento pode não necessariamente estar fazendo um rock and roll com a sua banda na sala. Às vezes ele está arrastando a mesa sem o feltro embaixo, sabe? Uma coisa simples que se coloca. Às vezes ele arrasta a mesa em determinados horários e isso gera um incômodo porque de repente isso é de noite. Então, esse tipo de estresse, embora assim, do ponto de vista científico, né, tem essa colocação aí dos 80 decibéis, o estresse ele é subjetivo. Então, arrastar a mesa, o vizinho arrasta a mesa, gera um incômodo. E a pessoa fica, como a professora Mércia colocou, fica incomodado com aquilo fala, pô, esse vizinho toda hora fica fazendo esse barulho. E não necessariamente aos 80, pode estar muito baixo disso, né, arrastar uma mesa, mas é o suficiente para que aquele indivíduo ele já tenha o seu... Né, fala, bom, isso me incomoda. Então, 80 decibéis é um valor alto, né, para fazer mas é aquele que eu acho que é um limite, é um valor-chave para caracterizar a questão do quão saudável talvez aquele ambiente seja. Mas valores de ruído inferiores a esse podem, sem sombra de dúvida, impactar nos sistemas de estresse. Então, é essa pessoa que... Ou às vezes até eu coloquei o meu cachorro, né, que sai na rua, a moto que passa, né, o meu cachorro latindo para o vizinho fica incomodado com o meu cachorro que fica latindo para ele. Então, essas situações podem acontecer, tá?
O problema, o que a gente tem de descrito é que 80 decibéis é um valor muito considerável para gerar as respostas impactantes. Valor para quem mora nos ambientes mais barulhentos. Metalúrgica, como o professor Wagner colocou, os estudos que eu mostrei também falando sobre o aeroporto, mas valores inferiores a esse podem gerar respostas que tenham um incômodo da pessoa. É claro que um nível de ruído a gente vai ter que ter, não tem como a gente se livrar de todos os ruídos, mas aí eu acho que entra essa questão do que o professor Wagner colocou, que é a questão da educação, da empatia, que a professora Márcia colocou. Opa, se eu colocar o feltro aqui embaixo da minha mesa, eu vou incomodar menos o meu vizinho, então eu posso ter algumas atitudes que vão... o meu cachorro latindo, eu vou deixar ele preso, mas num determinado lugar, eu vou fazer com que de noite eu vou tentar minimizar o barulho, de forma, né? Então, acho que essas atitudes, porque a gente não vai conseguir viver num ambiente sem ruído. Até o professor Wagner começou a sua palestra falando até o barulho do vento, né? Então, eu acho que a gente tem atitudes para ministrar, porque o fator ambiente é importante. Então, embora o ruído excessivo seja um problema, o ruído inferior pode gerar incômodos para as pessoas, né? E desencadear suas respostas. Obrigada, doutor Vinícius. Me permitam só trazer um dado aqui oficial. Na nossa cidade, é considerada a poluição sonora todos os sons acima de 55 dB no período diurno. Isso é reduzido para 50 dB de 18 horas às 22, se eu não estou enganada, e de 22 às 7 da manhã, os níveis para ser considerado poluição sonora são 45 dB. Né? Que ontem até nós vimos na primeira mesa que, às vezes, dependendo do silêncio da noite, esses 45 já são bastante perceptíveis. Né? E o Dr. Wagner comentou, até ouvidos que são inaudíveis podem afetar a saúde. Então, veja como nós carecemos de pesquisas, de trabalhos realmente para dimensionar, né, esses efeitos de algo que é imaterial e que não deixa rastros. Depois que o fenômeno em si ele cessa, a gente não tem o rastro, né, para seguir e trabalhar sobre ele. Bem, doutora Messia, eu tenho uma pergunta para a senhora que vem de ontem, por favor, também. É uma combinação. E tem a ver com aborrecimento, com incômodo, né? Geralmente ele é associado, como nós falamos agora há pouco, a reações emocionais negativas. A senhora também comentou sentimentos de desprazer, raiva, decepção, frustração, muitas vezes, porque é uma situação que um diálogo sim resolve quando há boa vontade do outro lado. A senhora explicou isso muito bem. Mas, às vezes, do outro lado, a gente não encontra essa receptividade. E, além da situação em si, que é bastante estressante, isso eu trago da fala de uma pergunta de ontem, a pessoa que está incomodada, que vai conversar, ela recebe alguns rótulos. Né? Ela ainda recebe críticas maldosas, acusações, xingamentos, ofensa, desprezo, ironia, ameaças. Né? Ela é rotulada como complicada, como encrenqueira, como mal amada, como intolerante. E isso eu acredito que intensifica ainda mais o sofrimento mental, emocional. A senhora poderia comentar um pouco isso para nós, saídas possíveis? O que a senhora recomendaria a uma pessoa passando por essa situação, por favor? Com a nossa caminhada, nesses 2 anos de pandemia, a gente muito escutou as pessoas dizendo: nós vamos sair melhores, nós temos que ser melhores, vamos ser pessoas melhores, o mundo vai ser melhor. Eu não quero ser pessimista, longe de mim, ao contrário, né? Como um profissional de saúde, estudante do comportamento humano, eu tento ser otimista. Mas o que a gente vê em nosso entorno, eu particularmente, estou falando da minha vivência,
Eu não vejo aonde foi que ficou a melhoria desses seres humanos, de nós, seres humanos. A sua fala me lembrou uma situação. Eu recentemente cheguei a um condomínio, mudei de condomínio, e quando eu cheguei, eu queria entender, não estava com tempo de ler o regimento, entender algumas coisas que eu tinha urgência de usar. Então, o espaço coworking que tem lá, eu perguntei, só entrei, dei bom dia, disse onde era o meu apartamento, e disse que queria saber, esse espaço, ele é usado individualmente ou é coletivamente? A resposta que eu recebi, querida, misture-se com as pessoas, faça amizade com as pessoas, não queira ser individualista, não. Como assim? Eu disse, querida, aí disse de novo, faz tantos dias que eu cheguei. Então, assim, as pessoas não deixam nem você se colocar, porque já vão lhe julgando. O que eu digo, Conceição, e a sua fala, ela é verdadeira, ela é pertinente, não há nenhum exagero. O que eu gosto sempre de dizer aos meus pacientes, Conceição, com relação quando você vai lidar com uma questão que está te fazendo sofrer, que tem a ver com o outro, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar o que é teu, o que é do outro. Quando vem um julgamento emitido para você que já está sendo abusada psicologicamente, emocionalmente, incomodada, em processo de sofrimento, e ainda recebe todo esse rótulo, eu gosto muito, Conceição. Primeiro, escutou, escutei. Isso é gerenciamento de emoções, não é? Impactou você, ok. O que é que eu estou sentindo? Eu estou com ódio, ela é infeliz, ainda me xingou e tal. Mas você precisa parar, porque a solução e a resolução dos problemas está no gerenciamento de emoções. Vai depender disso. Para poder você conduzir de forma disfuncional, a despeito de você garantir os seus direitos. Estou dizendo de você calar e voltar para casa? Estou dizendo de você se esconder? Não, não estou dizendo disso. Estou que você tem que se colocar, mas colocar de forma bem funcional, porque você já racionalizou, não se colocar na hora da emoção, porque a gente sim, pisou no pé da gente, a gente quer dar outro chute, isso é eu, isso é qualquer ser humano. Mas é aí que está, por isso que é inteligência. Por isso que os seres humanos mais contemplados e são as pessoas têm ambição em tê-los perto, são justamente as pessoas que conseguem desenvolver essa capacidade de sofrer um impacto ruim, mas mesmo assim ter aquela capacidade, peraí, vou respirar. Quem foi que trouxe? Quem é essa pessoa? Por que está me dando esse rótulo? Isso diz de mim? Isso diz dela? Isso é um conteúdo meu? É dela. Isso, ela está falando dela ou de mim? Fazer aquela autoavaliação. E ir embaixo do braço com todos os seus direitos. Você já sabe quais são os seus direitos, inclusive já informar ela. Né? Ó, tentei por esse caminho, falei a primeira vez, conversei a primeira vez, tal. E você, o que é que você me trouxe? Você me trouxe adjetivos que eu não consigo perceber em mim, mas vou lhe informar que o caminho a partir de agora vai ser esse. E é o vídeo que você me mandou ontem. É caso de polícia, chega uma hora que sim. Caso de polícia, sim. Caso de prestar queixa, sim. Caso de abrir processo, sim. Caso de constituir um advogado, sim. Por vistas a garantir os seus direitos. Entende? Mas, quando a gente é rotulada por alguma coisa, Conceição, sempre a gente deve fazer essa pergunta. Esse conteúdo que está me impactando. E não estou convidando a ninguém ser hipócrita e dizer, não estou com raiva, não estou nem aí, lá. Não, está com raiva sim, indignada sim, que se por mim tocava fogo na casa dela, sim, ok. Mas vale a pena? Ou vou agir por esse caminho, ou vou gerenciar minhas emoções com vista na resolução do problema de forma justa, garantindo os meus direitos, inclusive esse gerenciamento, essa racionalidade do que nos traz sofrimento, diz de saúde mental. Isso garante, isso minimiza, reduz as sequelas desse processo que essa pessoa está inserida, ok? Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Muito obrigada, doutora. Respondeu sim.
Bem, nós temos uma outra pergunta aqui bem interessante, Dr. Wagner, mas eu acho que ele acabou de sair. Vamos ver se ele retorna, que era a respeito da benzofonia, né? Que é a respeito do... Bem, doutor Vinícius, vamos aproveitar aqui. Uma pergunta, por gentileza. As pessoas que estão passando por esse tipo de influência ambiental, poluição sonora, perturbação do sossego, ruído, som, que é previsto de várias formas, algazarra, até os latidos do cachorro. Amanhã a gente vai ter uma mesa que vai tratar sobre as formas de perturbação do sossego, previstas inclusive em lei. Então, você tem um vizinho com um cachorro que late incessantemente, ou o som, ou algazarra, gritaria, né? Então, isso já é reconhecido legalmente. E ele sente que depois que ele passou a estar exposto a esse tipo de situação, que a qualidade de vida dele mudou, que a saúde dele teve um impacto, né? Que ele está com insônia, que ele desenvolveu sintomas como essa pressão arterial tensional. Eu queria perguntar ao senhor se existe uma forma clínica de relacionar esses efeitos, ou como é que acontece isso? Porque a gente também aqui está ajudando as pessoas que estão passando por esse problema a entendê-lo profundamente, inclusive, como a doutora Messia falou, sendo o caso, não conseguindo no diálogo, na diplomacia, na empatia, buscar as vias judiciais também, né? Essa é uma das soluções. Sexta-feira a gente vai falar sobre isso. Então, eu pergunto ao senhor, existe uma forma de relacionar esses impactos na saúde com esse tipo de situação, ou ainda é muito difícil? Quais são os caminhos possíveis? Por favor, doutor. Sim, ótima pergunta, professora. Esses estudos que têm saído sobre relação de estresse, de carga alostática em ruído, eles avaliam as situações que são, vamos dizer assim, comparativas, né, entre o indivíduo que, ou cobaia, no caso, né, expõe o animal, avalia como está a saúde dele. No caso, um dos indicadores que eu mostrei aqui foi chamado de carga alostática, né, que é esse conjunto de variáveis que mostram como está os diversos sistemas fisiológicos funcionando, vamos dizer assim. Eles avaliam comparativamente. Então, a saúde do ser humano, daquela pessoa ou do animal estava desse jeito antes, foi submetida ao ruído e depois ficou de um determinado jeito. Então, a gente tem uma condição X, expõe ao estresse a cobaia, que a gente não pode fazer isso com o ser humano, a gente pode avaliar a condição do estresse, do ruído ambiental e o que está acontecendo com a saúde mesmo. Tá? E avalia o pós. Ou faz esse. E aí o pós está diferente do X, do X inicial. Então eu tenho uma situação de saúde X, ruído, e encontro situação Y. Dá para dizer que é o ruído. Dá para dizer que é ruído, isso sim, isso é fato. Os indivíduos. Pode não ser só o ruído, aí é a questão da ciência, né? Pode não ser só o ruído, aí a gente tem, vamos dizer assim, modelos matemáticos, né, equações de regressão que dizem o quanto que o ruído pode impactar na saúde da pessoa. Porque nem todo o problema de saúde é desencadeado pelo ruído. Você tem uma situação em que, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa que mora ao lado de um aeroporto, ela tem uma condição econômica X, tem uma saúde, né, que está às vezes debilitada por outras condições e está exposta ao ruído. Tudo isso que eu falei é por conta do ruído? Olha, de acordo com os estudos, o ruído explica boa parte dessa condição. Então, é claro que, assim, para você ter o que fazem, então existem os modelos matemáticos, né, as análises de correlação, de regressão, que vem justamente associando essas coisas. Então, e fechando
olha, o ruído é um importante fator. Assim, um dos principais desencadeadores de resposta ao estresse em humanos é falta de comida. Se sabe. Um dos outros indicadores que eu vi é ruído. Condição socioeconômica também é. Ruído é. Então, pode ser fonte e associa. Você tem as respostas do estresse desencadeadas, a exposição ao ruído, uma condição inicial diferente da condição final, e o fator, né, mediador aí é o ruído. Então, isso, sim, deixa o ruído como um dos responsáveis, embora possa não ser o único, mas é um dos mediadores de respostas deletérias. Aí, então, sim, dá para dizer que o ruído é um grande mediador dessas respostas. Aí eu não sei o quanto, nesses modelos matemáticos, e aí teria que ser feito um estudo para isso, para determinar o quanto que o ruído pode explicar das alterações, mas isso é um estudo bem complicado de ser realizado, porque tem a questão da subjetividade do estresse, mas sim, associa. Agora, o quanto que de fato isso pode se associar a isso, aí é um estudo que tem que ser desenvolvido. Então, eu acho que é isso. Acho que eu respondi a sua... Sim, doutor. Muito obrigada. Me permita continuar ainda com a palavra, só mais um pouquinho. A senhora estava colocando, eu até tinha falado antes, né, a senhora falou se ruídos inferiores, né, e até o professor Wagner colocou os infrassons, mas, assim, às vezes a professora Mestre colocou tão bem as situações de tocar do dia a dia, né? E aí eu vou até, assim, às vezes um barulhinho de nada incomoda a pessoa, ela já fica com uma resposta de essa gota que está caindo no meu chuveiro, aquela gota ali, exemplo pessoal, tá? Óbvio que eu nunca não avaliei o estresse da minha filha, mas na hora que isso aconteceu com a minha filha estava com a goteira estava pingando, estava com problema no chuveiro, pingava, ela, pai, eu não consigo dormir, esse barulho está me incomodando. Assim, a gota da água caindo. Eu falei, calma, filho. Aí a gente ligou o ar-condicionado, né, aumentamos a velocidade para que um barulho ocupasse o outro. Quer dizer, talvez não tenha sido a melhor solução. Né? Ele falou assim, mas esse aqui, pelo menos, ele abafa, ele talvez seja um ruído um pouco mais confortável para ela do que a bendita da goteira ali na hora, que ela estava, pai, eu estou aqui estressada com esse barulho dessa água. Né? Então, quer dizer, aí a resposta, né, individual dela ali, aquilo ali estava incomodando ela, enfim. Doutor Vinícius, eu vou pegar a sua fala e vou falar 3 coisas rápidas. A primeira, goteira foi usado como tortura, para que a gente saiba, né? Então, veja como é subjetivo. O som das gotas caindo já foi usado como tortura, instrumento de tortura. Então, por isso que é interessante também sair dessa esfera da poluição sonora, de altos níveis de decibéis, e entender também as respostas psicológicas e fisiológicas também, porque uma coisa está relacionada à outra. Um outro aspecto que tem a ver com a pergunta, que é para o Dr. Wagner, é a dimensão dessa condição física. Tem aqui uma pergunta do Augusto, né, que vai estar conosco amanhã na mesa, que ele pergunta sobre a misofonia, doutor Wagner. Ele pergunta, é uma condição física, psicológica, ambas? Né? Como é que uma pessoa pode diagnosticar isso? Né? Ou seja, onde qualquer mínimo som, até o mastigar, a mastigação de uma outra pessoa causa um incômodo terrível. Né? Então, é físico, é psicológico, como é que a pessoa pode diagnosticar? Porque aí, às vezes, o problema não está realmente no som do vizinho. Pode estar com ela ter misofonia, ter alguma condição que ela receba o som de uma outra forma, né? Eu acho que até isso num processo é importante que fique muito claro. Eu falo assim sempre para uma pessoa que está vivendo um problema, que ela descarte que o problema está nela. Né? Então, doutor Wagner, o senhor nos ajuda nisso, por favor? Ajudo sim.
A misofonia, ela tanto pode ser física como pode ser psicológica. Então, tem que ser analisado caso a caso. Então, por exemplo, esse barulho aqui pode ser extremamente desconfortável para uma pessoa, né? Então, às vezes, você tá, né, pega o celular e fica assim. Isso pode causar um incômodo profundo, né? Como o professor Vinícius falou, o barulho de uma goteira, que são barulhos muito fracos, que não causam desconforto auditivo em termos de pressão sonora, mas que podem causar um desconforto emocional gigante. Então, ele pode ter causas físicas, por exemplo, existe uma doença que se chama, tem um nome meio esquisito, mas se chama decência do canal semicircular. Que, por exemplo, uma pessoa, quando vai escovar o cabelo, quando vai passar o pente no cabelo, esse passar o pente no cabelo provoca um desconforto auditivo profundo. Então, é como se criasse um eco na cabeça da pessoa e que esse som ficasse sendo amplificado. Então, é uma questão que tem que ser estudada de forma multidisciplinar. Então, tem que passar por uma avaliação médica, uma avaliação fonoaudiológica para saber os níveis de audição dessa pessoa. Ela pode ter, na verdade, uma hipersensibilidade. Então, aquela pessoa que tem um desconforto ao som que está num nível diferente das outras pessoas. Ou pode ser Doutor, com licença, hiperacusia, o senhor pode inserir nesse contexto, por favor? Posso. A hiperacusia é o desconforto ao som intenso. Então, por exemplo, quando eu passo junto de um caminhão, o caminhão passa junto de mim e causa uma dor nos meus ouvidos. Então, isso é uma hiperacusia. Normalmente, a hiperacusia, ela é muito característica de quem tem perdas auditivas na parte nervosa do ouvido. Então, acontece vou tentar falar de uma forma menos científica, mas nós temos uma estrutura na nossa orelha interna que se chama membrana tectória, que quando a gente escuta um som, ela bate suavemente sobre os cílios da nossa orelha interna. Numa pessoa que tem uma lesão nessa estrutura, ele bate com muita força. Então, esse bater com muita força faz com que haja essa hipersensibilidade. E isso se chama recrutamento, que é uma característica de hipersensibilidade. A hiperacusia também é uma característica de hipersensibilidade, só que das pessoas que têm audição normal. Então, a pessoa faz todos os exames auditivos, dá tudo absolutamente normal, mas quando a gente mede o limiar de desconforto, a gente vê que esse limiar é reduzido. Ou seja, por exemplo, para mim, um som de 100 decibéis é totalmente suportável. Pode não ser agradável, mas ele é suportável. Mas para uma pessoa com hiperacusia, um som desse causa dor. Então, ele não consegue ficar perto de um som muito elevado. Então, por exemplo, as crianças com autismo, muitas delas têm essa hipersensibilidade. Então, quando a TV está muito alta, eles colocam a mão no ouvido. Quando alguém chega e fala um pouco mais alto, eles já colocam a mão no ouvido porque aquilo causa uma dor. Então, a misofonia é esse desconforto aos sons fracos, né? Sons que normalmente não causam desconforto auditivo, mas que pode ter uma causa tanto física, né? Uma causa, uma questão patológica mesmo, física, como pode ser um fator emocional, né? A pessoa pode relacionar aquilo com a avó que de repente maltratava ele, enfim, pode fazer associações que sejam importantes de ser diagnosticadas, né, pela psicologia. Já a hiperacusia ou a hipersensibilidade, né, o som intenso, geralmente também é feito normalmente o encaminhamento para a psicologia, porque é importante saber se existe algum fator psicológico associado, mas muitas vezes é reabilitado também pelo fonoaudiólogo para a gente tentar que a pessoa consiga ter ela se adapte melhor àquele som intenso e aquilo deixe de causar um desconforto para ela. Perfeito. Doutora Messia, por favor, a senhora quer complementar? Muito obrigada, doutor Wagner. A senhora quer complementar algo sobre a misofonia, essa parte psicológica? Acho ótima a fala do professor Wagner. Acho que o professor Wagner, acho que ele estudou psicologia, alguma coisa de comportamento humano, viu? Acho ótimo. É isso mesmo, professor. Todo sofrimento, gente, todo sofrimento
Depois que a gente identifica a fonte causadora daquele sofrimento, o próximo passo é fazer a avaliação. E todo sofrimento perpassa pelo significado daquele sofrimento. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela não suporta o assovio. Qualquer tipo de assovio, ela não suporta. Ela sai em desespero do ambiente, né? E eu fui com ela, né, investigar de onde é que vinha essa aversão dela ao assovio. Era uma espécie de bullying que ela sofreu quando criança, na escola. O menino tanto xingava ela, fazia bullying por conta do cabelo, da cor dela, mas ele encontrou uma forma de irritar ela por trás dela, na sala de aula, assoviando. Então, ela associou ao processo de abuso que ela passou quando criança, 7, 8 anos de idade, então ela tem aversão. Então, por isso que é importante, como o professor Wagner falou, de encaminhar para nós, psicólogos, porque a gente vai ver o que significa assovio para você, o que significa som de guitarra para você, o que significa para a filhinha do professor Vinícius o pinga-pinga. Traz o quê, filha? Ele pinga, por que está trazendo? Está trazendo o quê para você? Por quê? Porque às vezes é só uma questão de ordem de ressignificar aquilo ali, né? Dar o devido valor ou não àquilo ali, ou também, como o professor disse, temos que passar a encaminhar assim para um fono, um psiquiatra, e chega até, inclusive, de ser tratamento medicamentoso. Por isso que é importante a gente sempre ter um olhar empático sobre a dor. Porque o outro, então, professor, achei ótimo que o professor Vinícius encontrou de imediato, talvez ele não tinha um encanador naquele momento para reparar aquela torneira, mas ele lembrou do ar-condicionado. Isso é um ato de empatia. Ele poderia ter dito assim, filha, besteira, vá, bota o pano no ouvido, deixa besteira, que besteira é? Não, ele procurou, entendeu que a filha estava com e foi, ligou o ar-condicionado, que por sinal o ar-condicionado, o barulhinho do ar-condicionado, do ventilador, principalmente da forma como a criança, ela foi criada desde o bebê, para ela é maravilhoso, ter um valor afetivo, de tranquilidade, de paz, hora de contar história, hora de estar com a minha mãe. Então, faz essas correlações na mente e que tira o foco, a gotinha ficou lá, mas ela tirou o foco e botou no ar-condicionado. Então, é isso, sabe? Sempre que tiver um processo de sofrimento, traz para a gente avaliar significado, o que isso representa para você, como foi que começou isso, de onde foi que começou. Então, eu acho isso bem, bem interessante. Aproveito, Conceição, para pedir com muita, muita, muita pena. Eu vou ter que sair. Eu tenho já uma paciente aqui aguardando, tem 3 minutos para eu me organizar para receber meus pacientes. Doutora Messia, está perfeito, porque eu ia pedir já a todos que fizessem a sua despedida, as suas palavras finais, por favor. Minhas palavras finais é gratidão, maravilhoso, assim, aprendi demais. Vou trazendo conteúdos que o professor Vinícius trouxe de estresse, que eu tenho muitos pacientes com níveis de estresse altos, para o meu contexto clínico. Professor Wagner também, algumas coisas que ele trouxe para mim, como eu posso aqui no meu consultório implementar, sim, por que não? Ações psicoeducativas no que se refere à perturbação. Quando eu olho para mim e quando eu olho para o outro, principalmente nós que estamos nessa formatação agora de moradia, de condomínios, quer seja condomínios de casa, né, em apartamentos, por que eu não posso inserir isso, né, para o meu paciente e fazer ele um agente, né, multiplicador dessa fala? Posso sim, e eu acho que é isso que eu vou trazer, né, e aplicar na minha clínica. Demais, Conceição, me coloco à disposição, sou grata, você tem meu contato, se o professor Vinícius, o professor Wagner, quem estiver me ouvindo, quiser alguma contribuição minha, tirar alguma dúvida, você tem meu telefone, está autorizado a compartilhar, e um abraço no coração de cada um de vocês, e muito, muito obrigado de coração. Obrigada, doutora. A doutora atende num espaço Mente Saudável, gente. Tem várias unidades, né? Então, assim, eu com certeza... Sempre bancada de Valentina. Isso.
E aí eu fico à disposição também, a gente vai colocar os contatos dos profissionais lá na página, nas páginas do evento. Doutor Wagner, muito obrigada, doutora Messia, fique à vontade. A senhora Um abraço, professor Wagner, um abraço, professor Vinícius. Doutor Wagner, por favor, estamos encerrando, agradecendo a sua participação. Por favor, suas palavras finais. Pode abrir o microfone. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, Conceição, pelo convite, né? Fico muito feliz de ver uma temática como essa, que é tão importante, mas ao mesmo tempo tão esquecida, né? As pessoas já veem o ruído como sendo uma coisa normal, né? Natural da vida, e de fato mas desde que não seja em excesso, de que não prejudique a nossa vida, né? E eu acho que o espaço é muito importante para que a gente possa conscientizar as pessoas de que nós somos parte do mundo. Então, se a gente começa o trabalho de educação, a gente colabora para um mundo melhor. Então, eu fico muito feliz aqui de participar, né? Agradeço ao doutor Vinícius também pelas contribuições, né? Vou carregar um pouco também da fala dele, da doutora Messia, né? na minha trajetória, e agradeço o convite e fico à disposição para outros eventos, né? O que for possível contribuir, estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutor Wagner, de coração. Doutor Vinícius, por gentileza, suas palavras finais. Eu aprendi um bocado hoje, tenho certeza disso. É muito interessante as falas, né, as dúvidas. Muito obrigado pelo convite, professora Conceição, de estar fazendo parte. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a questão da fisiologia, né? A fisiologia tem uns nomes meio complicados às vezes, mas o meu intuito foi trazer aqui de que o ruído de fato é um sinalizador de estresse, desencadeia respostas que devem ser ouvidas, né? Então, e de certa forma, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Porque a gente está criando um mundo barulhento, com vários sinais auditivos, visuais, né? E cada vez mais assim, o celular que hoje em dia agora toca, é tudo que toca. E então, não só o ruído como a fonte de fato, né? É importante, mas aquele pequeno, como foi falado, isso foi muito interessante, muito legal. Um evento belíssimo, professora Conceição. Parabéns pela sua organização, a todos aqueles que te apoiam. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição para um futuro. Obrigada, doutor Vinícius. Obrigada a todos também que estão nos acompanhando. Vocês podem ver que os comentários são intensos, as pessoas participando, agradecendo a todos. Também eu queria fazer essa ponte, né? As pessoas agradecendo as exposições, as respostas. É para elas que esse evento é feito, para a população em todo, tanto quem nos acompanha agora ao vivo, como também através do material que vai ficar gravado e disponível, né, para consulta. Eu queria aproveitar e fazer um convite hoje à tarde, o professor Wagner deve saber disso, às 2h15, no horário de cada país, né, o INAD, o Dia Internacional de Conscientização do Ruído, promove 1 minuto de silêncio. Então, nós promovemos hoje à tarde, a nossa transmissão vai começar às 14 horas, e nós vamos introduzir um pouco do INAD, que o tema é da infância, realmente. Eu até coloquei antes aqui, deixa eu resgatar, professor, deixa eu ver aqui, que a gente colocou. Acho que já... Será que alguém pode colocar novamente? Charlene, por favor. É sobre a infância, sim, a conscientização do efeito do ruído para as crianças. É um problema muito sério de educação, né? E que nas crianças nós temos o futuro da convivência em sociedade, essa educação, né? Então, nós temos uma pequena surpresa muito simples. Eu comentei isso ontem, nós fizemos um pequeno vídeo, e essa transmissão vai ser também muito curta, 2h20, 2h25, 2h30, a gente vai encerrar. O lema do INAD, na infância, diversão e proteção, ruído não, né?
E, ademais desse ato simbólico, nós estamos chamando ato simbólico hoje à tarde, quinta e sexta nós vamos ter 2 outras mesas. Amanhã nós vamos ouvir vítimas de poluição sonora, de perturbação de sossego, junto com o advogado Dr. Renato Rodrigues. Nós vamos ter a representação de um coletivo que está sendo recém-formado aqui em João Pessoa contra esses problemas ambientais, e o foco inicial é poluição sonora e perturbação de sossego. O Coletivo de Defesa do Meio Ambiente, PB, Paraíba. Nós temos na sexta-feira, então, uma mesa que vai apontar possíveis soluções. No campo da educação, nós vamos ter uma educadora musical, a doutora Juliana Bastos, nós vamos ter um doutor em acústica, né, que vai trazer um pouco, e um advogado, né, que quando todas as vias de diálogo, de mediação, falham, então realmente o Poder Judicial entra para que paz e sossego, que é um direito de todo cidadão, seja garantido. Doutores, muito obrigada. Ao público que nos assiste também, eu sou extremamente grata aos senhores, né, alguns pegos assim a último momento, assim, surpresos, e eu fico muito feliz porque de tê-los tido aqui, né, ajustando agendas, saindo de férias, das férias, trabalhando em plenas férias, porque foram contribuições valiosas, e isso não fica restrito a esse momento, né, isso, ao estar gravado, é um material de